Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Nós encontramos isso aí em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Mas eu vou ler, na verdade, aqui alguns versículos que estão aqui no mesmo local, na mesma referência, praticamente, Mateus capítulo 24, versículo 36 até o versículo 39, que fala melhor. E é o seguinte: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vamos fazer aqui uma análise do que aconteceu, como as coisas funcionavam nos dias de Noé. Porque quem citou isso aqui foi Jesus explicando que a volta dele seria muito parecida, seria semelhante aos dias de Noé. Porque Jesus disse: e como foi? Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou a volta do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus disse que tudo funcionava normalmente, como está acontecendo agora. Normalmente. Mas, ou seja, para aqueles que não estão percebendo o que está acontecendo, o cumprimento das Escrituras. Eles não estão vendo nada diferente. Acham que tudo está muito normal. Tudo está tranquilo. É desse jeito mesmo. Acontece que aquele que está lendo a Bíblia, aquele que acompanha os acontecimentos e que lê a Bíblia, ele sabe o que está acontecendo. Ele percebe que a volta de Jesus está próxima e que são muitos sinais que estão acontecendo, e principalmente esse sinal aqui, que é um dos maiores. E é sobre isso que a gente vai acompanhar agora e ler aqui em Gênesis, capítulo 6, onde fala sobre os dias que eram anteriores ao dilúvio, o que estava acontecendo antes do dilúvio. E até o motivo pelo qual Deus trouxe aquela intervenção tão grande, aquele dilúvio tão imenso, para julgar as pessoas, para julgar a maldade das pessoas. E aqui, repetindo Gênesis capítulo 6, diz o seguinte, até tem um título aqui, que o título diz: a corrupção geral do gênero humano. E vamos ler aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Olha aí um dos motivos, né? Olha aí. Eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, ao réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E li aqui até o versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Com essa leitura que eu fiz aqui, você notou alguma semelhança com os nossos dias? Isso aqui foi escrito por Moisés. Moisés viu tudo isso. Moisés subiu ao monte onde Deus o convidou, o Monte Sinai, para que ele visse todas as coisas que Deus queria revelar para a humanidade. E Moisés escreveu sobre a construção do tabernáculo,
Moisés escreveu sobre as leis que foram organizadas por Deus para serem trazidas para os filhos de Israel, para que eles pudessem obedecer a Deus, temer ao Senhor e conhecer a vontade de Deus através da lei escrita. E Moisés, no seu dia a dia, com certeza também recebeu outras revelações de Deus. E essas revelações foram escritas nesses 5 livros que nós temos aqui da Bíblia, os 5 primeiros livros, chamado então Pentateuco, porque são os livros todos escritos por Moisés, que falam sobre a lei, sobre as origens das coisas, sobre a criação de Deus. Mas chegou o ponto que a humanidade estava tão má, tão ruim, que Deus resolveu trazer uma intervenção gigante e foi enchendo o mundo d'água para acabar com a raça humana daquela época. Desse texto aqui, eu tirei algumas coisas. O que a gente vê primeiro acontecer aqui, vai falando aqui, olha, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Quando a expressão filhas aparece aqui, a gente nota logo que tem alguma coisa a ver com prostituição, com infidelidade conjugal, não é isso? Então o texto está falando primeiramente sobre esse problema aí, sobre esse tipo de desobediência. E foi por causa dessa desobediência, dessa prostituição, desses adultérios que haviam, dessas infidelidades conjugais que eram tamanhas, tão grandes, que os filhos dos homens se uniram às filhas, os filhos de Deus, aliás, se uniram às filhas dos homens. E aí Deus castigou. Deus não adotava isso. Deus não simpatizava com isso. Deus não achava isso interessante. Então Deus trouxe um castigo. E o castigo, alguém a princípio acha que não era um castigo, que foi muito bom, que era positivo, mas não era. Deus trouxe gigantes. Os filhos dessa união aqui, ou dessas uniões dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram homens gigantes. E por que os gigantes? Porque os gigantes, eles eram homens valentes, é claro, eram homens grandes. E com isso aumentou a violência também. Agora, muitas pessoas acham que os filhos de Deus eram anjos e que as filhas dos homens eram as mulheres, claro, aqui da terra. Mulheres pecadoras, filhas de homens homens e mulheres, claro, que não conheciam a Deus e não respeitavam os pais. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é respeitar os pais, né? Honrar os pais. E certamente essas filhas, esses homens, essas pessoas da época não respeitavam seus pais, porque a maldade era tamanha, a maldade era tão grande que Deus, a gente viu aqui, Deus resolveu encher o mundo d'água. Muito bem, então esses filhos de Deus, muitas pessoas dizem que são anjos, ou que foram anjos. Eu particularmente discordo, na minha pessoa, eu não concordo com essa expressão aqui, não concordo com essa interpretação de que os filhos de Deus eram anjos, porque a Bíblia fala claramente que os anjos são espíritos e que eles não têm desejos sexuais. Como é que um espírito vai ter desejo sexual? O desejo sexual que Deus deixou, ele tem várias funções, mas a principal função é a reprodução. É claro que alguém diz, não, mas não é só isso. O prazer, a relação sexual também é para trazer prazer. Claro, eu não estou discordando disso. São muitas funções que a intimidade sexual tem, que o casamento tem, sem dúvida alguma. Mas eu estou dizendo que a principal função do casamento é a reprodução, claro. Então, para que exista reprodução, é necessário que se tenha desejo sexual, é claro. Mas os anjos, eles não precisam se multiplicar, eles não têm desejo de se reproduzir. Se eles não têm desejo de se reproduzir, para que o desejo sexual, né? Eu não vejo essa interpretação aí, repetindo aí, de que os anjos eram os filhos de Deus aqui na época de Noé. Eu não vejo essa interpretação como sendo correta. Mas eu já entendo que os filhos de Deus são aqueles que eram os descendentes de Sete, os homens que eram tementes a Deus, os homens que faziam
a vontade do Senhor, que conheciam a lei de Deus, que conheciam o Senhor. Não tinha uma lei naquela época, uma lei escrita, mas tinha uma lei oral, uma lei que passava de pai para filho. E é sobre essa lei que eu falei agora. As pessoas que respeitavam a lei do Senhor, que temiam a Deus, que já tinham esse conhecimento, já tinham esse temor desde Adão e que foi passando para outros descendentes. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que esses sim são os filhos de Deus, que abandonaram o caminho, que se desviaram, que passaram a ter essas intimidades ou esses casamentos, essas uniões com as filhas dos homens, que eram as pessoas, como eu disse há pouco tempo, que não temiam a Deus, que não respeitavam o Senhor, não respeitavam os pais, não obedeciam a Deus, enfim. Com isso, a violência estava muito grande e ainda aumentou muito mais por causa desses casamentos, porque surgiram os gigantes, e os gigantes eram homens maus, homens ruins, que faziam o que queriam, porque eles, claro, eram gigantes e tinham realmente condições de fazer o que queriam. E a maldade foi aumentando, né? A violência foi aumentando. Então o que nós tiramos aqui? Primeiro, a violência. Primeiro, a infidelidade, aliás, a infidelidade conjugal. Segundo, nós vemos a violência. Depois nós vemos a maldade. Maldade, alguém diz, não, mas maldade é a mesma violência. Parece muito, mas maldade não é. Não é a mesma violência. É uma diferença, né? É uma diferença aí. É claro que a maldade, ela não é igual à violência, porque a violência a gente sempre acha que é uma violência física. Mas, por exemplo, quando a pessoa fala mal de outro, quando fofoca de alguém, a gente não vai falar que isso é violência, né? Não se costuma muito falar que isso é violência. Mas se diz que era maldade. Ou não é assim? Sempre é assim, é maldade. Porque às vezes a pessoa fofoca, e às vezes é até verdade, mas muitas vezes é mentira, que está denegrindo a vida da pessoa. Então isso é maldade, né? Muito bem, outra coisa que tinha na época de Noé era o ateísmo. As pessoas não acreditavam em Deus, as pessoas não acreditavam que o dilúvio iria acontecer, encher o mundo d'água e que a raça ia desaparecer, a raça humana daquela época ia desaparecer, só Noé iria escapar. Muita gente não acreditava nisso, né? Nesse ateísmo aí. Você não acreditava nem em Deus. Aí, hoje, será que tem alguma diferença essa palavra ateísmo aí? Será que é diferente de hoje? Ou será que os dias de hoje não estão sendo realmente igual aos dias de Noé? Por acaso não está sendo a mesma coisa? Não é muito parecido? Então, Jesus disse, eu sempre vou lembrar aqui, vez por outra eu vou citar a frase de Jesus aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus. O retorno de Jesus vai acontecer assim como foi nos dias de Noé. E não parece o de Noé? Parece ou não parece? Muito bem, outra coisa que eu também faço diferença entre incredulidade e ateísmo. Porque eu acho que o ateísmo é a pessoa que não acredita em Deus e nada do que é pertencente a Deus, relacionado a Deus. Mas a incredulidade eu faço diferença, né? Posso até não estar interpretando corretamente, mas eu acho que incredulidade é a pessoa que tem um coração duro. É a pessoa que mesmo sabendo que Deus existe, acreditando em Deus, sabendo que Ele é bom, sabendo também que Ele vai trazer juízo, vai julgar aqueles que não forem obedientes a Deus, mesmo assim ela não se importa. Como o Faraó. Faraó viu os milagres. Faraó viu o que aconteceu com Arão, com Moisés, com as pragas que aconteceram no Egito. Ele sabia sobre Deus, ele conhecia o Senhor. Mas ele era incrédulo, mas ele tinha um coração duro. Ele não queria servir a Deus. É por isso que eu faço diferença entre incredulidade e ateísmo. Mas aí, mudando aqui um pouco de assunto, né? Já falando também para os nossos... Nem mudando de assunto, na verdade continuando, trazendo para os nossos dias. A gente vai ler aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que é um texto bem conhecido. Muita gente realmente conhece com tranquilidade o que eu vou ler aqui, olha. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, repetindo aí, tá? Então diz assim, olha. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
A expressão aqui, os últimos dias. Está falando aqui sobre os últimos dias. Aí vem mais. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, olha a palavra traidores, né? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E diz mais, destes, afasta-te. Tudo isso aqui, a gente vê que está acontecendo realmente com frequência, e pelo que a gente entende, parece estar ainda pior do que nos dias de Noé. É claro que a gente sabe que tudo isso tinha nos dias de Noé, mas hoje parece que é mais abundante, parece que é mais frequente, parece que ainda está pior, muito pior do que nos dias de Noé. Muito pior. E tem muitas coisas que a gente não pode nem falar mais, né? Não pode nem falar mais, porque se falar dá problema, dá muito problema. Então, muitas coisas a gente não vai falar aqui, porque o YouTube, né, e as redes sociais não admitem. Mas aqui a gente vê, repetindo o que eu disse agora há pouco tempo, nós notamos que o que está acontecendo nos últimos dias, esses comportamentos, ou esse comportamento da humanidade, está muitas vezes pior que os dias anteriores ao dilúvio, e também piores ainda do que Sodoma e Gomorra, porque Deus tanto trouxe juízo, um grande juízo, ali por ocasião do dilúvio, como também trouxe uma intervenção ali destruindo aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, quando as pessoas jamais imaginavam que aquelas cidades iriam ser destruídas com fogo, que ia chover fogo sobre elas. Primeiramente choveu água sobre o mundo, e o mundo encheu d'água e as pessoas morreram. O mundo acabou naquela época. Deus destruiu a raça humana por causa da maldade, da prostituição, com certeza, da feitiçaria, da idolatria, enfim, daquela maldade que estava acontecendo nos dias do dilúvio. Depois Deus destruiu aquelas duas cidades por causa da violência, da maldade que havia também ali em Sodoma e Gomorra. Agora nós vamos ver aqui um pouco em Gálatas. A gente leu aqui em Timóteo, nós vamos aqui para Gálatas, capítulo 5, a começar do versículo 19 em diante, que também é um texto conhecido, mas eu acredito que muitas pessoas não conhecem. E a gente vai ler aqui em Gálatas, capítulo 5, começando aqui do versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui tem coisas que ele não citou, né? E que eu também não vou citar. Por isso que ele disse que coisas semelhantes a estas, porque ele não citou todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui não citou todos os pecados que existem, mas citou vários. E aí por isso que ele disse, olha, e coisas semelhantes a estas que vocês não devem praticar e devem se afastar daqueles que praticam. Isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Mas aí nós vamos ler aqui para finalizar, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10, para a gente finalizar aqui a palavra que eu queria trazer hoje, para que a gente ficasse bem atualizado, ficasse entendendo o que significa a expressão, inclusive, né? Como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus. Como foi os dias de Noé? É muito parecido com o que está acontecendo agora. Muito parecido mesmo, aí apenas parecido, porque agora parece estar pior. Pior. E Deus acredita que Deus vai fazer uma intervenção, né? Não vai ter como. Não vai ter como ser diferente. Se Deus trouxe uma intervenção em um momento que não estava tão ruim como agora, imagine agora como será a intervenção de Deus, hein? Conforme a gente vê no livro de Apocalipse. Depois a gente vai comentar mais sobre o Apocalipse também, sobre algumas profecias, sobre as profecias, sobre o livro de Apocalipse também.
E aí nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, o versículo 8 até o 10. Fala assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai, chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Estou falando aqui sobre a solução. Qual é a solução? Como resolver? Porque alguém pode estar ouvindo essa mensagem que eu estou trazendo e pode pensar, mas como escapar? Né? Inclusive, o apóstolo Paulo diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, que é a salvação que o Senhor Jesus trouxe na cruz do Calvário? Como vamos escapar disso? Realmente, a solução é essa daqui que eu estou lendo agora. É por isso que eu estou lendo esse texto, para informar para você que existe sim a solução, que é essa daqui, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpe as mãos, se limpe, deixe de praticar a maldade, aquilo que aconteceu nos dias de Noé, a maldade, a prostituição, a violência, o ateísmo. Pare de praticar a incredulidade, amoleça o seu coração, deixa Deus entrar nesse coração, como eu falei, né? E aí, para finalizar mesmo agora, a última referência, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 16, voltando lá para Gálatas. Porque aqui em Gálatas, cita no capítulo 5, versículo 19, como eu li, ele cita os problemas, cita os pecados que as pessoas fazem. Mas no versículo 16, aqui Gálatas capítulo 5 e versículo 16, o apóstolo Paulo dá também a solução para a pessoa que quer ter uma vida boa com Deus, uma vida limpa, uma vida santa, que quer se livrar do pecado, que quer abandonar essas coisas que só trazem problemas, só trazem decepção, só trazem doenças que eu quero dizer são doenças espirituais, doenças mentais. Mas às vezes essas doenças mentais, ou às vezes não sempre, essas doenças mentais ou espirituais, elas trazem doenças físicas também. Então, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque muitas pessoas não imaginam, não entendem como se livrar dos desejos carnais, como abandonar a desobediência a Deus, o pecado, as concupiscências, porque concupiscência quer dizer que são desejos carnais, desordenados, que não são autorizados por Deus, como por exemplo o adultério, a prostituição, que todas as pessoas, todos os seres humanos têm desejos, sim, claro. Mas esses desejos que já foram dotados, foram criados por Deus, é claro, porque existe um casamento e Deus não iria unir dois homens, ou melhor, um homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher, sem que existisse o desejo. Existe um desejo, sim. Mas o desejo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você deve evitar é o desejo desordenado, o desejo excessivo, que muitas vezes é um desejo que passa a ser já em excesso, né? Aí por isso que vem os adultérios, as prostituições, as infidelidades conjugais que atrapalham um casamento. E que são, claro, desobediências a Deus. E aqui, meus irmãos e meus amigos, finaliza esse comentário que eu queria trazer, falando da expressão que Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Jesus. Que estejamos prontos, que estejamos preparados para a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, e a gente possa então morar com Cristo no céu, na glória para sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, a gente se vê breve, em nome de Jesus.